A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estarmos aqui mais uma vez para nós juntos falarmos a respeito das lições bíblicas com esse tema tão interessante, a carreira que nos está proposta. E você sabe, não é? Estamos já avançando na nossa jornada, na nossa caminhada. Estamos na lição de número 8, que tem esse tema, confessando e abandonando o pecado. Muito bem-vindo, eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Meus queridos, o nosso textuário diz essas palavras: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Verdade prática nos diz: para desfrutar o caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas, tá bom? Nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe é o Salmo 51, que fala evidentemente da confissão de Davi, né, do pecado de Davi, da confissão de Davi, e João capítulo 1, versículo 8 a 10, que fala sobre isso. Dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então isso aqui é para mostrar que de fato nós temos pecado. Essas teologias que estão aparecendo aí, dizendo que o crente não peca mais, que o crente não tem pecado, isso não está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está mostrando aqui que nós temos sim pecados, mas esses pecados precisam ser confessados constantemente, né? E abandonados também, né? Esse é um ponto muito importante. Meus irmãos, como você pode perceber, o gráfico esboço está dividido em 3 partes, né? 3 partes que fala, primeiro ponto, a confissão do pecado, né? Aí fala da definição do pecado, a confissão bíblica do pecado e o símbolo da confissão do pecado. O segundo ponto, o perigo do pecado não confessado. Quais são os males do pecado não confessado? O que acontece quando uma pessoa não confessa os seus pecados a Deus, né? Então nós vamos ver aqui os males do pecado não confessado, as consequências do pecado de Adão e as consequências do pecado de Davi. Meus irmãos, terceiro ponto do nosso gráfico fala sobre a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus, alcançando a cura e restauração, tá? Que na verdade, o nosso terceiro ponto, ele tem só 2 subpontos. Ok, meus irmãos? Para tratar sobre esse assunto. Meus amados, como vocês sabem, sempre temos a palavra-chave. A palavra-chave aqui é confissão, tá? E que está dentro do primeiro ponto sobre a confissão de pecado. Agora eu gostaria de falar sobre 3 coisas antes de entrar nesse assunto, no primeiro ponto, como introdução, né, sobre essa questão de confessar o pecado. Uma forma de ensinar que, ao nosso ver, não está muito correta nos dias de hoje. Por exemplo, as pessoas não gostam de falar, de assumir o pecado, porque, primeiro ponto, estão assumindo a fraqueza humana, né? E eles dizem que a gente não pode assumir a nossa fraqueza humana. Esse é um dos conceitos errados de se falar sobre o pecado, né? O segundo conceito errado de se falar sobre o pecado, que muitos estão propagando nos dias de hoje, é dizer que nós não somos pecadores, né? Então, eles estão negando o pecado, negando que são pecadores. Isso é um erro muito grave, porque a Bíblia diz claramente aqui, né, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós temos sim pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Terceiro ponto, diz que o pecado não tem influência enquanto andarmos
no espírito e na carne, né? Então, claro que nós temos pecado, claro que nós pecamos, mas aqui já é uma refutação a esses pensamentos, né? Se nós andarmos no Espírito, não vamos cumprir a concupiscência da carne, conforme Paulo fala em Gálatas, né? Então, é claro que nós estamos vencendo aí, então, a presença do pecado que está tão de perto nos rodeando, né? Para falar de um tema que o próprio escritor aos Hebreus fala no capítulo 12, tá bom? Então é muito importante nós sabermos isso, né? Pessoas não estão querendo confessar os seus pecados porque não estão querendo confessar a fraqueza humana, tá? E o segundo ponto é dizer que nós não somos pecadores, né? Há cristãos, entre aspas, que estão pregando isso daí. Já vi até pastores falando a respeito disso. Meus irmãos, primeiro ponto para nós adiantarmos aqui o nosso assunto. O nosso comentarista fala de alguns verbos, né, no grego, que falam no hebraico e no grego, né? O primeiro é yadar, que significa jogar, tirar, lançar, que é uma raiz que vem da palavra hadar, que significa estender a mão, tá? Ou também tomar conhecimento, saber, reconhecer. Já no Novo Testamento, nós temos a palavra homologeu, né? Acho que é essa a pronúncia, homologeu. Que na realidade essa palavra homologeu é que deriva a nossa palavra homologar. E o que significa homologeu? Homologeu significa aprovar, aceitar, confirmar, reconhecer. Ou seja, confessar significa reconhecer. Reconhecer o quê? O pecado. Reconhecer a nossa condição pecaminosa. Reconhecer que nós pecamos. E esse reconhecimento é que vai nos levar para o caminho do perdão, tá bom? Então, confessar significa aceitar, confirmar, reconhecer o erro, tá bom? Meus irmãos, lembrando que confessar, o contrário de confessar, para a gente poder entender o que é confessar, é negar. E negar nunca é uma opção boa, porque negando o pecado, nós também estaremos quebrando as pontes para a reconciliação com Deus. É importante nós lembrarmos mais uma vez que o pecado nos coloca em confronto direto com o nosso Criador, tá bom? Por que isso? Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Então, quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E em que isso implica? Na nossa condenação. Porque o pecado ele vai trazer uma consequência. E essa consequência é a punição, é o julgamento de Deus sobre nós. Porém, quando nós não confessamos, quando nós negamos, então nós estamos quebrando essa ponte, nós estamos dificultando ainda mais ou até mesmo impossibilitando o perdão divino, já que não estamos confessando. E um requisito básico para o perdão dos pecados é a confissão. Então, confessar significa aceitar, confirmar, reconhecer o nosso erro. Precisamos, tá, irmãos, entender isso que é muito importante. O nosso comentarista diz o seguinte: podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, se eu tenho consciência do meu pecado, se eu sei do meu pecado, então eu preciso confessar. Mas às vezes nós tentamos, de alguma forma, conviver com o pecado sem compreender as consequências do que esta convivência sem a confissão do mesmo.
né? Que foi o que aconteceu com Davi. Ou seja, precisou o profeta Natan se dirigir a ele com toda aquela estratégia, falando daquela parábola, né? Até Davi reconhecer que de fato ele era aquele homem a que se referia o profeta na parábola, né? E ele dá uma sentença. Interessante que ele dá a sentença para o homem. Esse homem merece morrer, né? E esse homem era ele, né? Então, quando o profeta diz, tu és esse homem, aí ele reconhece que de fato ele tinha pecado contra o Senhor, né? Então, meus irmãos, é preciso nós entendermos que o pecado precisa ser confessado, tá? Aí nós temos aqui a confissão bíblica de pecado. O pecado bíblico geral da confissão traz a ideia de reconhecer e fazer a sua confissão. Nosso comentarista diz uma coisa que é interessante. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus, né? Está lá em Neemias, capítulo 1, versículo 6, quando Neemias está confessando o pecado da nação de Israel, inclusive dele mesmo, né? Então nós colocamos aqui o seguinte, olha, para o perdão de pecados é preciso reconhecimento. Eu preciso reconhecer que pequei. Eu preciso reconhecer que ofendi a Deus, né? Quando o filho pródigo ele está lá na pocilga, está lá naquela situação deplorável, depois de ter perdido tudo, está naquela condição, ele mesmo reconhece, né? Ele diz que irei falar com meu pai e direi, pequei contra os céus e perante ti. Contra os céus é uma expressão para dizer pequei contra Deus. Então, ele estava ali reconhecendo o seu pecado, né? E ao reconhecer, o próximo passo é, de fato, confessar. Porque esse reconhecimento, é importante que se diga também, meus irmãos, esse reconhecimento ele precisa ser interno. Não é um confessar de boca, não é apenas uma verbalização do pecado, é reconhecer em si mesmo o pecado, é reconhecer a pecaminosidade, o fato, o ato que a pessoa cometeu, tá bom? Então, é preciso nós entendermos isso, entendermos que temos que confessar. O terceiro subponto diz o símbolo da confissão de pecado. E o nosso comentarista diz aqui, ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, né? A pessoa precisa reconhecer a natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que é garantido por meio da palavra de Deus, ou seja, o perdão. Porque, como já falei, o perdão só pode vir mediante a confissão de pecado, né? Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus, tá bom? Assim a alma é consolada, a vida espiritual é restaurada. Eu coloquei aqui, anotei aqui como exemplo, o exemplo da confissão de pecado do profeta Isaías, né? Inclusive, sempre gosto de parafrasear para a gente entender essa situação, parafrasear para os dias de hoje, porque a confissão do pecado de Isaías acontece no capítulo 6, e isso acontece quando ele tem um encontro com Deus, isso acontece quando ele está na presença de Deus. Então, a presença de Deus revela o pecado inerente naquele homem. Antes disso, ele era um bom crente, né? Parafraseando, ele era um crente que ia a todos os cultos da igreja, ele era um crente que estava ativo na igreja, ele ia nos cultos de louvor, ele ia nos cultos de adoração, ele ia nos cultos de ensino, doutrina, ele ia na escola bíblica dominical, domingo pela manhã, ele ia no culto à noite, cantava no coral, não é? Pregava, estava ali ativo na obra de Deus. Eu estou parafraseando, tá bom, irmãos? Para vocês entenderem.
tá? Trazendo para os dias de hoje. Mas ninguém tinha dito para Isaías que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Aqui ele está reconhecendo, porque na realidade ele está agora na presença do Deus Todo-Poderoso. É importante que se diga, meus irmãos, que quando ele diz, ai de mim, ele está reconhecendo que a punição pelo pecado dele poderia acontecer a qualquer momento. Ai de mim, vou perecendo. Porque ele viu o Senhor Todo-Poderoso. Porque ele entendia pela Bíblia, pelas Escrituras, que ninguém poderia ver o Senhor Todo-Poderoso e continuar vivo. Mas ele teve essa visão do Deus Todo-Poderoso. Então, o passo seguinte era ele morrer, segundo a Bíblia. E era isso mesmo que ia acontecer. A palavra de Deus não diz, mas eu não tenho dúvida que era isso que iria acontecer, né? Então, o que é que ele faz? Ai de mim, sou um homem de lábios impuros, reconhece o seu pecado. Ao reconhecer o seu pecado, porque agora ele está na presença de Deus, e a presença de Deus revela, por isso que nós precisamos estar diante do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, porque o Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus, a santidade de Deus, revela aquilo que está oculto lá dentro do coração do homem. Quando ele entende essa situação, então ele confessa, sou um homem de lábios impuros, e eu moro, eu habito, eu convivo com pessoas também de lábios impuros. E como se não bastasse tudo isso, os meus olhos viram o Senhor, porque ele sabia, conforme já disse, que ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Ele sabia que ele iria morrer. Mas olha, irmãos, como é a misericórdia, a benevolência, o amor de Deus, que não quer que nenhuma alma se perca. O que é feito para que Isaías continuasse na presença de Deus? Já que Deus estava ali para comissioná-lo para uma grande obra, né? O anjo vem como Atenaz, toca nos seus lábios, porque isto aí é a salvação. Podemos dizer que, como Cristo ainda não havia morrido, né, Isaías não podia reivindicar, por exemplo, o sacrifício do sangue de Jesus. Mas o que é que o anjo faz? Ele traz uma tenaz, ele traz uma brasa viva, ele traz um fogo. E ele toma uma atitude de colocar aquela brasa na boca de Isaías. Quando ele faz isso, a iniquidade, o pecado de Isaías, que ele confessou, é retirado. E agora ele pode permanecer na presença de Deus. Porque caso contrário, ele morreria. E o anjo faz isso para que ele permaneça na presença do Senhor. Então, é que Isaías é comissionado para a obra de Deus. Muito importante, meus irmãos, nós entendermos isso, tá? Como é que você trata, como é que você lida com o pecado? Reconhecendo ele, reconhecendo que o pecado é uma ofensa contra Deus, reconhecendo que o pecado nos coloca em rota de colisão contra Deus, e nessa luta eu e você sempre vamos perder. Reconhecer que o Senhor tem uma contenda, como diz o profeta, né? Contenda aí é uma disputa judicial com a terra, com os habitantes da terra. E por isso significa dizer que ele vai aplicar o seu julgamento, a sua punição por causa dos pecados dos homens. Tá? O que foi que Jesus veio fazer? Veio nos salvar. É por isso que o pecado precisa ser tratado através da confissão de pecados, né? E nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, que nos libertou através do seu sangue, tá bom? Então, o pecado traz várias consequências, como a perda da salvação, né?
perda da presença de Deus, que para mim é um dos fatores mais importantes. Você perder a presença de Deus, você não poder estar na presença de Deus é uma das coisas mais tristes que pode existir. Porque nós fomos criados pelo Senhor e é natural que o nosso corpo, meus irmãos, que a nossa vida clame pelo Senhor. Você sabe essa religiosidade que existe aí, das pessoas adorarem vários deuses? É porque isso está inato dentro dos seres humanos. O desejo por adorar a uma divindade. É aquele caso de Paulo chegando lá no Areópago e vários deuses e um altar, o Deus desconhecido. Por que eles adoravam vários outros deuses? Porque eles não conheciam aquele Deus desconhecido que eles colocaram lá no altar. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós temos esse desejo de estar na presença do Senhor. Se eu perguntar para cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo agora, eu tenho certeza que acredito que um dos maiores desejos, se não o maior desejo seu, não é estar um dia na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso, né? Mas só podemos estar em santidade. E essa santidade só vem mediante o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, meus queridos. Segundo ponto, o pecado, ou melhor, o perigo do pecado não confessado. Aqui ele vai falar dos males dos pecados, né, que não são confessados, tá bom? Então ele mostra que tanto no conceito judaico, né, a confissão de pecados era algo que precisava ser feito, tá? Então, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, você tem essas duas, essa ideia da confissão do pecado acontecendo, precisa acontecer, né? Às vezes essa confissão acontecia de maneira coletiva, era a nação toda, porque muitas vezes toda a nação, não é, pecou contra Deus. Isso aconteceu várias vezes com o povo de Israel e precisava de confissão, né? Essa confissão frequentemente também vinha associada ao sacrifício, porque aquele sacrifício apontava para o sacrifício de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então eles confessavam o pecado, matando o animal, derramando sangue do animal inocente, para que através disso houvesse essa remissão de pecados, né? Mas isso não poderia acontecer de maneira efetiva se não fosse através do arrependimento, né? E dessa confissão verdadeira, tá bom? Ele diz aqui que quem não confessa, quem ignora, né, a confissão de pecados, ocultando o pecado, vive uma vida de aparência e morte espiritual, né, semelhante aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que viveram tentando ocultar, né, passaram aquele momento ali tentando ocultar os seus pecados diante de Deus, né, se escondendo de Deus, porque o homem faz isso, né? Do mesmo jeito, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas também procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Eu particularmente acho isso daqui, meus irmãos, algo muito estranho da nossa natureza. Por quê? Porque se você acredita num Deus onisciente, se você acredita num Deus onipresente, se você acredita num Deus onipotente, então você precisa acreditar num Deus que enxerga todas as coisas. Você precisa acreditar num Deus que vê todas as coisas. Mas é interessante que às vezes nós tratamos Deus como se ele não estivesse vendo, como se ele não estivesse olhando, como se ele não tivesse percebendo até mesmo as nossas ações antes que elas aconteçam. Porque se ele é onisciente, então ele sabe o que é que nós vamos fazer, né? É como Jonas, vá para Nínive.
Mas aí Jonas pega o navio e vai para Tarsis. Deus sabia, claro que Deus sabia da atitude de Jonas. E Deus permite que ele faça. Porque há uma coisa que muitos querem negar, mas é um fato. Eu nem discuto mais, meus irmãos, tá? Quando alguém quer falar sobre a inexistência do livre-arbítrio, eu nem discuto mais. Porque isso é um fato, tá? Então Deus permitiu, por exemplo, que o primeiro casal pecasse. Deus permitiu que eles pecassem. Deus deu a eles o livre-arbítrio para eles escolherem. Foi assim e sempre será assim, né? Deus chega para o povo de Israel e diz: olha, tem aqui o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolham a vida para que vocês vivam. Deus ainda dá uma dica, entre aspas, né? Escolham a vida, né? Mas, irmãos, muitas vezes nós queremos tratar Deus como se Ele não estivesse vendo, como se Ele não estivesse ouvindo, como se Ele não estivesse sabendo. Isso é um erro, isso é uma tolice, tá bom? Da nossa parte. Então, as consequências do pecado de Adão vieram a todos nós. Então, todos nós, né, o pecado de Adão passou para todos nós. E aqui o nosso comentarista, ele elenca aqui algumas coisas. Por exemplo, a alteração da condição física de ambos. Por que condição física de ambos? Porque Deus não nos fez para morrer, né? Deus não nos fez para morrer. Quando é dito lá, como de todas as árvores, né? Mas a da árvore, não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão no dia que comeres delas morrereis. E se o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não morreria, porque Deus não nos fez para morrer. Até porque o texto de Eclesiastes 3 diz que Deus colocou no homem, dentro do homem, no ser, no âmago do ser, o anseio pela eternidade. Então, Deus nos fez para uma vida eterna. Porém, com o pecado entrou a morte, que é a consequência pelo pecado, né? Então, houve essa alteração física, os nossos corpos são frágeis. Moisés fala que o nosso corpo, a duração dele é até 70 anos, passando disso é 80 anos e depois disso é canseiro e enfado, então não adianta enxertar botox, não adianta fazer nenhum tipo de tratamento, porque vai chegar um momento que o corpo não vai mais resistir e vem as doenças, vem todos os problemas e a gente acaba morrendo conforme a Escritura nos fala, né? O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então, alteração da condição física, transição da natureza mortal para imortal, que é consequência disso que nós falamos, diversas tensões do gênero humano na natureza, porque agora você vai ter conflitos. Antes não tinha esse conflito. Na dispensação da inocência você não tinha esses conflitos, agora tem esses conflitos, né? E eles vão se acirrar cada vez mais. A prova disso é que logo você tem aí, já naquele primeiro casal ali, os seus filhos, aonde Caim matou seu irmão Abel. Consequência desse destempero nas relações, né, dessas tensões, porque de fato o pecado trouxe isso, né? Então as consequências, elas são muitas e elas passaram para todos os seres humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá bom? Terceiro subponto, consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um preço alto pelo seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Espada aqui, meus irmãos, é uma expressão para falar da justiça divina, né? E também essa justiça divina viria através dos perseguidores, dos inimigos de Davi. Então, como ele pecou, a justiça divina estaria sempre. Por um lado, essa questão da espada, né? A tua espada estará sempre à minha frente,
é algo importante, porque mesmo que seja algo doloroso, porque a consequência do pecado vai trazer dores, mas ela vai nos lembrar, ela vai ser um grande lembrete para que não façamos novamente. Meus irmãos, é muita tolice de nossa parte se nós repetirmos os mesmos pecados, já que sabemos que esses pecados trazem consequências sérias, né? Então é bom esse lembrete. É bom o lembrete de que nós pecamos. Não quer dizer que nós vamos viver com a culpa, já que houve o perdão de Deus, então não é para viver com a culpa, mas é para viver naquela expectativa de não cometer o mesmo pecado, né? É importante nós entendermos isso. O capítulo 12, 11 e 12 de Samuel relata o conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais, aflição que o levaram a gemidos, porque de fato a consequência do pecado dele veio, né? E eu quero abrir aqui um parêntese, tá bom, meus irmãos? Isso precisa ser dito, professor. Acho que esse é um bom tema para debate, tá bom? Você acha que Deus, eu vou colocar aqui como uma expressão mais coloquial, né, mais do cotidiano. Você acha que Deus passa a mão por cima das pessoas? Principalmente daqueles que são considerados ungidos do Senhor? Por exemplo, a pessoa é um pastor, mas ele peca. Você acha que Deus passa a mão por cima do pecado daquele pastor? Ou seja, pelo fato dele ser pastor, pelo fato dele ser uma autoridade, você acha que Deus que Deus não vai levar a julgamento os pecados desse pastor, desse líder, dessa liderança? É importante nós entendermos, é importante debatermos isso, porque parece que há pessoas, há líderes, que acham que pelo fato de serem líderes, eles podem pecar, porque não vai acontecer nada, tá? Isso também, meus irmãos, é um erro. Isso também é uma prática demoníaca, porque acaba criando um certo conformismo com o pecado, tá bom? Eu digo porque eu já vi líderes falarem neste sentido. Nós não estamos falando aqui que nós vamos julgar aquele pastor, aquele líder, mas nós estamos dizendo que o Senhor vai fazer esse julgamento. E cada pessoa precisa entender isso. Não é pelo fato dele ser um grande líder, uma pessoa muito importante, que Deus não vai julgar. Vai julgar. Com certeza absoluta ele vai fazer isso, tá? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi julgado pelo Senhor. Moisés era um grande homem de Deus, mas também foi julgado pelo Senhor, porque não honrou o nome do Senhor. Quando Deus disse, só fala a rocha, e ele bateu na rocha. Deus operou um milagre, saiu a água, mas a punição foi ele não entrar na terra. E Moisés queria muito entrar na terra. Ora, ele sofreu tanto para levar o povo, né, naquela caminhada. Agora, imagine vocês, ele sofreu tanto para chegar no final, quando é para entrar na terra, Deus disse, você não vai entrar na terra. E Moisés insistia, e Deus disse, chega, basta, não me fale mais nesse negócio, não toque mais nesse assunto, porque não adianta, não vou voltar atrás com a minha palavra, você não vai entrar na terra, né? Porque Deus é sério, meus irmãos. Meu velho pai, irmão Enoque, presbítero Enoque, da Assembleia de Deus de Maracanaú, Fortaleza, ele sempre dizia isso, né? Eu sempre guardei esses ensinamentos. Ele dizia com aquele jeito cearense de dizer, né? Deus é sério. E é verdade. Deus é sério.
Deus não vai tomar o inocente por culpado e o culpado por inocente. Está na palavra, meus irmãos. Está na palavra. Só precisamos entender isso, tá bom? O Salmo 32 mostra que manter silêncio do pecado só vai enfraquecer o homem, que foi o que aconteceu com Davi. Né? O Salmo 32 fala sobre isso. Que, aliás, é o terceiro ponto para nós encerrarmos. Né? Confissão do pecado, um caminho de cura e restauração. Eu vou repetir de novo para nós entendermos. O pecado nos coloca em rota de colisão contra Deus e não é bom estarmos em rota de colisão contra Deus, porque vamos ser inevitavelmente destruídos. O pecado nos coloca o juízo de Deus contra nós, tá bom? Então, o que é que a gente precisa? De restauração. O que é que a gente precisa? De reconciliação. Precisamos de reconciliação contra o Senhor, com o Senhor, melhor dizendo. Né? E quando a gente confessa a Deus, quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, já é um caminho para essa reconciliação. Então o pecado precisa ser confessado a Deus. Nossos pecados precisam ser dirigidos a Deus por intermédio de Jesus. Irmãos, aqui é só para nós lembrarmos, né? Não temos outro mediador a não ser Jesus Cristo. Então não adianta nós, como fazem algumas religiões, aí confessar para outras pessoas, confessar para um líder. Não. Nós confessamos ao Senhor. É claro que confessar no sentido de chegar e admitir o pecado, principalmente para uma liderança, mas não no sentido que a liderança coloque o perdão para nós. Ou seja, o nosso líder, o nosso pastor, ele não pode nos perdoar. Quem nos perdoa é o Senhor nesse sentido. Porque, primeiramente, pecamos contra Deus. A menos que o pecado seja diretamente contra a pessoa. Né? Porque aí a Bíblia diz, confessai uns aos outros as vossas falhas. Então, se eu pequei contra o meu irmão, não adianta eu ir lá na frente, né, pedir perdão para toda a igreja, sendo que aquele irmão a quem eu pequei, eu não pedi perdão para ele. Né? Mas aí, é diferente disso que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, meus irmãos, precisamos confessar ao Senhor, tá? O nosso Senhor Jesus, ele mesmo diz, né? Lucas, aqui é citado, Lucas 7,48, os teus pecados são perdoados, né? Na oração do Pai Nosso também o Senhor fala sobre isso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Senhor Jesus nos ensina a orar. Agora veja como aqui tem um pouco disso que eu falei aqui, né? Os nossos pecados, eles são perdoados, e a gente pode colocar assim, na vertical e na horizontal. Né? Na vertical é eu em relação a Deus. O Senhor perdoa os nossos pecados. Assim como, aí você tem a dimensão horizontal do pecado. Assim como nós perdoamos uns aos outros. Então isso significa dizer que eu só tenho os meus pecados perdoados perante Deus se eu também perdoei aqueles que me ofenderam. Então eu preciso perdoar aqui para receber o meu perdão lá. Eu estou falando isso, os irmãos entendem, evidentemente, em relação a um pecado contra outra pessoa, tá bom, irmãos? Os pecados que nós cometemos, há pecados que nós cometemos entre nós e Deus. Então, nesse sentido, eu não preciso pedir perdão para ninguém nesse sentido, né? Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Com o Senhor. Então, é isso que precisa ser dito, tá bom? Perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio de Jesus, mediante a sua obra no Calvário, né? Que é quando efetua o sangue de Cristo, a nossa remissão, a nossa redenção, tá? A nossa expiação, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra
que ocultar o pecado é decidir trilhar uma jornada de sofrimento espiritual. Por quê, meus irmãos? Por causa desse motivo que eu disse para os irmãos. Ora, se eu tenho consciência que eu estou em rota de colisão contra Deus, se eu tenho consciência que o Senhor vai me julgar pelo meu pecado, por que que eu não procuro a reconciliação com Ele, já que eu pequei contra Ele, já que eu tenho desejo de viver bem com Deus, de desfrutar de todas as bênçãos que Ele nos promete nas regiões celestiais em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, né? Precisamos entender que não pedir perdão, não reconhecer o pecado é trilhar por essa jornada de sofrimento espiritual e emocional, né? Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho da humildade ou da humilde confissão de pecado, vive uma vida mais feliz. Vive uma vida mais feliz, né? É aquilo que o próprio salmista fala e que, como nosso comentarista, ele termina, não é? O seu relato. Enquanto eu calei, deixa eu ler aqui para os irmãos para ficar mais claro. Salmo 32, né? Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o tempo. Ele começa o salmo dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. O que quer dizer não há engano? Pecado oculto, pecado não confessado. E aí ele fala muito claramente: enquanto eu calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, ou seja, só havia gemido nele, né? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, a culpa, porque a verdade é, se você é um filho de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, então o seu pecado, o nosso pecado, o Espírito Santo vai nos acusar, o Espírito Santo vai fazer a gente reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa condição, né? Até mesmo nos ajudar nessa questão da confissão. É o que ele fala no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, pois dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, é só quando eu confesso, é só quando eu reconheço. Porque, meus irmãos, confessar o pecado significa buscar em Deus o perdão. Confessar o pecado significa buscar em Deus a reconciliação, para que eu possa ser salvo, né? E aí termina a nossa lição com o comentarista citando o versículo 51, né, Salmo 51, né, quando ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, 3 e 2, tá? Que é, na realidade, uma repetição, né, do que está aqui também no Salmo 32. Então, o que precisamos fazer? Confessar perante Deus o nosso pecado, para que a nossa comunhão com o Senhor seja restaurada, para que possamos viver uma vida em abundância, uma vida de alegria, uma vida sem dolo, uma vida sem engano, sem mentira, porque então, diante de Deus, nós estamos reconciliados, estamos em paz com Deus. Meus irmãos, agradeço muito vocês estarem aí nos ouvindo, que você possa pegar, né, os nossos gráficos e ministrar uma aula cheia da presença de Deus, que haja realmente confissão de pecados, que possamos reconhecer nossos pecados e confessar perante Deus,
para que assim possa haver restauração, reconciliação em nome de Jesus. É isso que desejamos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.